que os seus corações estejam voltados para aquilo que o Senhor tem para falar. Porque o Senhor é maravilhoso e Ele tem algo de precioso para nos entregar. Amém? E cuidar de crianças não é uma responsabilidade só de pai e mãe. A maior é pai e mãe. Mas a igreja ela também tem essa responsabilidade no discipulado das crianças, dos adolescentes. E nós que estamos à frente do Ministério Infantil, do Ministério de Crianças e Adolescentes, nós percebemos essa responsabilidade, o quanto é grande. Então, antes de darmos início, eu quero orar. Vamos orar, Vamos pedir ao Senhor o direcionamento dEle. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento precioso. Queremos te agradecer, Senhor, porque sabemos que o Senhor já se faz presente aqui. O Senhor está conduzindo tudo desde o início, desde o primeiro pensamento, desde o primeiro desejo que subiu ao nosso coração. Nós sabemos, meu Deus, que o Senhor continuará nos conduzindo. O Teu Espírito Santo, que é o nosso amigo ajudador, estará nos dando as direções que precisamos seguir para que tudo aconteça conforme a Tua vontade e o Teu querer. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é magnífico. Te agradecemos, meu Deus, por tudo que iremos aprender aqui. Já te agradecemos, Pai. E já te pedimos, meu Deus, mente e corações cativos, Senhor, para ouvir as Tuas direções, Pai. Em nome de Jesus, esteja conduzindo tudo o que acontecerá aqui, nessa noite e nas próximas desse mês que se segue. Em nome de Jesus, amém. Eu quero convidar rapidinho uma pessoa para vir aqui, para fazer uma dinâmica. É porque a professora gosta de dinâmica. Uma pessoa. Pode tirar os óculos, Suzana? É rapidinho. Você sabe onde você está, né? Chegue aqui, você está no altar, ok? Agora você vai dar uma rodadinha. Malvadeza. Gira, gira, gira. Pronto, parou. E você vai seguir os meus comandos, certo? Para a direita. Muito bem, para a esquerda. Agora para frente. Você precisa sair, Suzana, desse lugar que você está. Você precisa descer daqui do altar. Você consegue ir sozinha? Mas tente. Pronto. Agora eu quero que você chegue até a porta lá da igreja. Lá na porta, viu? Lá na entrada. Suzana, agora eu vou segurar na sua mão e você vai comigo. Pode tirar a venda dos olhos. Amarrei bem. Deixa eu amarrar aqui. Pronto. Suzana, o que foi mais fácil? Você tentar vir sozinha ou quando eu segurei na sua mão e te conduzir? Vim com você. Gente, é assim que nós devemos fazer com as nossas crianças.
Foi algo mais simples, né? Eu poderia ter feito com mais barreiras, com mais dificuldade, mas para a gente não perder muito tempo, né? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Ela estava até esperta, ia ali, ia para lá, para cá, conseguiu descer aqui. Mas para chegar à porta houve uma certa dificuldade. Porém, quando eu segurei na mão dela e a conduzi até a porta, o caminho ficou bem mais fácil, né? Então é isso que nós devemos fazer com nossas crianças. É muito fácil, às vezes, a gente falar, menino, vá orar. Menino, lê a Bíblia, mas eu não dou o exemplo. Então eu devo ensinar a criança, né, no caminho em que ela deve andar. Mas eu tenho que me certificar de estar também seguindo esse caminho. É necessário que a gente esteja conduzindo os nossos filhos pelo caminho certo. Aqui foi só uma conjectura, uma dinâmica, uma coisa bem simples, né? Mas há algo muito maior por trás disso. É necessário que nós, enquanto pais, igreja, sociedade, estejamos conduzindo as nossas crianças, os nossos adolescentes no caminho certo. Amém? E nós sabemos qual é o caminho certo, né? O caminho do Senhor. Então, que nós possamos desfrutar desse momento maravilhoso que iremos viver aqui. Pastor? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Pode sentar, amados. Glória a Deus. Amém. O Senhor, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Estão todos bem acomodados, felizes? Amém. Aleluia. O Senhor, Ele é bom, amém? Irmãos, como Laís avisou, serão vários temas que serão tratados aqui a partir de hoje. O primeiro deles que eu quero falar é sobre pontualidade. A gente ri assim, mas é uma coisa muito séria, porque até nisso você começa, por exemplo, a colocar os seus filhos em um caminho certo de pontualidade, amém? A gente costuma falar, né, que tem um povo no mundo chamado povo britânico, que é o povo mais pontual do mundo. O povo da igreja não é da Inglaterra, o povo da igreja não é do Brasil, o povo da igreja não é do Japão, o povo da igreja não é asiático, não é lá do Canadá, não é de lugar, vocês são do céu, amém? E a gente sabe que tem muitas coisas estabelecidas pelo Senhor na nossa palavra. A nossa palavra, quando eu digo a nossa palavra, a palavra que Ele mandou para a gente. Jesus Cristo estabeleceu muitas coisas, amém? E esse primeiro tema de hoje fala sobre da responsabilidade dos pais na educação dos filhos no caminho do Senhor. E como Laísa citou, para eu educar alguém no caminho, eu preciso estar no caminho. É a primeira coisa que eu preciso fazer. Eu preciso estar neste caminho. Se eu não estiver nesse caminho, se eu não conheço quais são as abordagens, quais são as instruções que o Senhor nos dá através da sua palavra, eu não tenho como educar ninguém neste caminho. Eu vou ficar alheio às realidades que são espirituais, porque todo o nosso mundo, ele é espiritual. Todo mundo que você vê, ele é espiritual. E tudo passa pelo cunho espiritual. No Evangelho de João está escrito, o homem não pode receber nada na terra se do céu não for lhe dado. Então nós temos instruções para tudo na palavra de Deus. E tem instruções de como os pais educarem os seus filhos nos caminhos do Senhor. E educarem os seus filhos na vida. E educarem os seus filhos para uma vida que vai dar frutos e frutos que permaneçam. Por isso que o tema é a responsabilidade dos pais. E quando se fala pais, está envolvido pai e mãe. Amém? O homem tem uma responsabilidade, digamos assim, maior, mais evidente, porque ele é considerado o cabeça do lar, ele é considerado o chefe da casa, ele é considerado aquele que é o cabeça da família. Mas a mulher também está junto com ele, porque a Bíblia diz que é para se submeter uns aos outros. E o homem tem que se submeter à mulher naquilo que ela entende que é a realidade. E a mulher tem que se submeter ao marido naquilo que ela entende que é a realidade da parte do Senhor.
Se só você na sua casa é crente, o sacerdote na sua casa é você. Se só a esposa é convertida, a sacerdotisa da casa é ela. É ela que tem autoridade espiritual, mas ela não tem autoridade sobre o marido para também estar querendo mandar nele, fazer dele gato e sapato. Amém? E a mulher, ela virtuosa, a mulher que sabe conduzir o lar, ela pode conduzir o seu marido, inclusive, aos pés do Senhor. Isso tudo, irmão, passa por uma vida de oração e comunhão. Amém? Dito essas coisas, a gente pode abrir lá as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, Ele é bom. Aleluia. Irmãos, tem um material que será dado, por isso que eu encorajo você a estar aqui todas as terças-feiras. A última terça-feira vai ser na primeira terça-feira de outubro, amém? Na última terça-feira de setembro, nós estaremos todos juntos com o Conselho de Pastores, na Semana da Cultura Evangélica, e a gente vai trazer as divulgações, mas haverá cultos em algumas igrejas, né? Ainda não sei quais são os nomes das igrejas, eu sei que vai ter em 5 igrejas diferentes, de segunda a sexta-feira, e no sábado vai ter alguma programação especial que ainda não foi divulgada, mas vai ser na última semana. Então, a gente não vai estar aqui na última semana de setembro. Então, a última palestra sobre o discipulado de pais e filhos será na primeira terça-feira de outubro. Então, eu aconselho você, porque no final, e só no final, será entregue a vocês um material que vai dar um norte, vai dar um rumo de como você fazer um culto doméstico, como você levar os seus filhos a estarem junto com vocês, amém? Nessa empreitada. E não é na Semana da Cultura Evangélica? Ah, é de 22 a 27? Então vai ser no dia 23 nós não estaremos aqui. Mas no dia 30 e no dia 7 de outubro estaremos. Que eu achava que era a última semana, porque no dia 29 e 30, me perdoem. Então a gente vai depois no grupo colocar essas informações. Amém? Eu estava falando o quê? Não, eu estava falando outra coisa, que eu esqueci. Sim, então a gente vai dar um material que vai ajudar a vocês, porque a intencionalidade de estar... A gente não vai falar muita novidade aqui não, viu, meus irmãos? A gente só vai trazer vocês a uma responsabilidade maior a respeito do que é que você deve fazer com seus filhos. Simples desse jeito. Não vai ser tantas novidades. Vamos ter algumas coisas diferenciadas aqui. A gente vai ter algumas palestras sobre o uso das mídias sociais. A gente vai ter palestras sobre o crescimento, o desenvolvimento cognitivo da criança, as fases de desenvolvimento da criança. A gente vai ter uma outra palestra, tem mais outros 2 temas que eu esqueci agora, mas essas 2 eu me lembrei. As emoções das crianças que estão conectadas ao desenvolvimento cognitivo. Então, tudo isso vai ser aprendizado. Mas fazer isso é para chamar você à responsabilidade. A igreja tem uma responsabilidade de ensinar, mas o maior discipulado que existe é dentro de casa. Porque os seus filhos olham para vocês. Amém? Certamente teria outras pessoas com uma maior bagagem para falar sobre isso, né? Mas quem está aqui hoje sou eu. Amém? Me atrapalhei aqui de novo, que abri o calendário. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Deixa eu abrir a minha Bíblia também, né? Por que eu estou trazendo aqui, a princípio, já isso aqui, que todo mundo já conhece? Gênesis 1, 27 e 28. Diz assim: assim, Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai, ou seja, tenha filhos. Amém? Enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então, como é que a família é constituída? Um homem e uma mulher.
Porque fora disso, e a gente traz isso à tona aqui, não há reprodução. Amém? Há alguns modelos que querem impregnar na sociedade, que querem fazer com que a sociedade aceite de goela abaixo, de qualquer maneira, mas não é o padrão estabelecido nos céus. O padrão estabelecido nos céus é Deus criou homem e criou mulher, e os dois se unem e se multiplicam e geram filhos. Homem com homem não gera nada, mulher com mulher não gera nada. Padrão de Deus, homem e mulher, gerando filhos, multiplicando, enchendo a terra. E quando esses filhos nascem, a responsabilidade de educá-los e de criá-los na disciplina passa pelos pais. Nós temos uma abordagem do ser masculino e uma abordagem do ser feminino. Cada uma com suas particularidades. O homem tem suas particularidades e a mulher tem as suas particularidades, porque quem fez sabe como funciona. E o exemplo para isso, dentro de uma família, é os filhos olharem. Eu tenho uma referência de pai e eu tenho uma referência de mãe. Amém? Mas querem inculcar na cabeça das pessoas um outro projeto que não é o projeto de Deus. Isso não é de agora, irmãos. Sempre aconteceu isso. Amém? Outro versículo, Gênesis capítulo 2, versículo 24. Aleluia. Aleluia. Diz assim: por isso, portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Os dois se tornarão uma só carne. Há um mistério nisso tudo, tem um mistério da igreja em relação a isso, né? Mas nós temos o desvendar de um mistério. Quem já estudou um pouquinho de biologia, né? A gente sabe que, como é que eu posso chegar aqui em Marta e me unir ali com ela de uma forma que eu me transforme nela? Tem como? Mas quando eu uno a semente que está em mim com o óvulo que está nela, dali surge um novo ser. E esse ser tem uma junção do homem e da mulher. Vocês estão entendendo esse negócio? Deixará, pois, o homem, seu pai, e os dois se unirão, e aí se tornam. Áquila tem o meu DNA e tem o DNA de Marta. Isabela tem o meu DNA e tem o DNA de Marta, mas espiritualmente eu estou conectado com Marta, e à medida que a gente vai andando juntos, irmãos, esse negócio é tão sério também, né, que mesmo que eu não esteja ali, que eu não posso ocupar o mesmo espaço com ela ao mesmo tempo, para me tornar um com ela, mas a gente vai se conectando de uma forma tão grande. Você que é casado, você sabe que isso vai acontecendo, que às vezes até só de um olhar, você já sabe o que é que sua mulher quer, né? Você já sabe que ela quer que você se cale, né? Você já sabe que você quer que ela, né, pare de falar. Você já vai entendendo isso. Mas essa conformação dos dois se tornarem um é uma junção que ocorre e cria um novo ser. Quando esse rapazinho lindo aqui se juntou com Laís ali, aí nasceu Gabriel, né? Uma junção, e os dois se tornaram um. Tem metade do pai e tem metade da mãe, e não tem outro jeito de ser, só tem essa maneira. E aí vem uma responsabilidade grande sobre as vidas daqueles que geram. Quem gera tem responsabilidade. Quem gera tem responsabilidade. Quem gera tem que ter responsabilidade. Vou até mudar agora, né? Quem gera tem que ter responsabilidade. Agora a gente já pode trazer para um lado espiritual da coisa. Quem gerou você que é a igreja hoje? Quem foi que gerou você? Deus. Quem é que tem responsabilidade por você? Podia ser mais alto isso, né? Aleluia! Glória a Deus. Então a gente sabe, irmãos, que Deus, Ele estabeleceu algo, Ele criou algo, e Ele abençoou este algo que se chama família. E a família é constituída por um homem e por uma mulher. É constituída por um homem e por uma mulher e pelos seus descendentes. Amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo 12. Irmãos, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, hoje pode.
Aliás, todo dia pode, né? Mas hoje pode mais. A gente vai chegar em... Vocês vão entender por que é que eu estou trazendo primeiro, eu estou sedimentando isso aqui. Porque vai haver uma construção até o quinto módulo, período, até o quinto bloco. Vai haver uma construção e vocês vão ver que essa construção ela vai toda se encaixar, como se fosse um quebra-cabeça, amém? Vai tudo se encaixando. A responsabilidade dos pais. Vocês têm que ter isso cravado dentro de vocês, irmão. Você não pode ser um homem ou uma mulher em casa, né, que seja preguiçoso no que diz respeito às coisas espirituais. Você tem que trazer para você isso, porque isso vai implicar e vai fazer com que você entenda que você é responsável por aqueles seres que você gerou, até um determinado ponto, e depois vocês vão saber disso, porque também as pessoas elas podem escolher outros caminhos, mas você tem essa responsabilidade. Então você não pode ser uma pessoa que seja preguiçosa em relação às coisas espirituais, porque você já sabe que essa vida ela é espiritual, e que ela vai ter um fim, e se uma pessoa se desvia desse caminho, o caminho que ela vai seguir é um caminho que não leva a um lugar muito agradável, não tem nada de agradável neste lugar, amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo 12, olha, tem muita coisa anotada aqui, eu sei que não vai dar tempo de ler tudo, mas a gente vai fazer o máximo para conseguir chegar até o final, amém? Gênesis capítulo 12, versículo 3. Irmãos, até agora não teve nenhuma novidade para você, teve alguma novidade? Nenhuma, né? Aleluia. Você sabe que essas coisas que eu comecei a falar aqui agora, a gente está gravando aqui, não está transmitindo, mas essas coisas que eu falei, vai chegar um tempo, né? Porque o apóstolo Paulo já falava sobre isso. Vai chegar um tempo em que nós podemos ser presos por causa disso. Pode chegar esse tempo, eu espero que não chegue, mas a gente pode ser preso por causa disso. Em alguns estados dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos da América são divididos em estados, e cada estado tem uma constituição, tem suas leis específicas. A Constituição lá é uma só, mas cada estado tem algumas leis específicas. E em alguns lugares, pessoas são presas porque dizem que Jesus é o único caminho que leva a Deus. Porque as outras religiões não gostam disso. Agora, pode dizer qualquer coisa do cristianismo e ninguém faz nada. Amém? Aqui em Gênesis 12, 3 diz assim: abençoarei os que te abençoarem, porque eu estou falando de família primeiro, para chegar lá na outra parte, amém? Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E família é homem, mulher, e a sua descendência. Família é homem e mulher. Deixem isso bem firmado no seu coração. Não é para brigar com ninguém não, mas se alguém quiser estabelecer outro plano, outro planejamento de família que não seja homem e mulher, você tem já argumentos para chegar e dizer: não, família é homem e mulher. Alguém pode dizer assim: não, mas 2 homens podem formar uma família. Reproduza. Reproduza. 2 mulheres podem formar. Reproduza. Não vai reproduzir. Não tem como constituir família, não tem como ter descendência. Coloque numa ilha, né, casais dessa natureza, vão morrer todos, vão se acabar. Não vai existir descendência, não vai existir nada. Não vai existir preservação daquilo que é o mais importante na face da terra. Não vai haver preservação da vida. Agora, eu estou falando essas coisas para vocês, não para vocês começarem a ter preconceito com essas pessoas. Pelo contrário, o nosso Senhor nos ensina a amar a todas as pessoas. E a nossa vida, ela pode refletir, como Cláudia pregou no domingo à noite aqui, refletir Cristo e mostrar para essas pessoas que há um caminho de verdade, para que elas saiam do fascínio, para que elas saiam da fascinação, para que elas saiam, Senhor, dessa feitiçaria que está englobando a natureza humana, e que não é de agora, é de muitos anos, amém? Glória a Deus, aleluia. Vocês estão entendendo até agora? Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, então, fala dessas coisas assim, pontuando essas coisas, de que nós temos família, que Deus deu uma ordem para crescer
e multiplicar. E para preservar a vida. E para chegar aonde nós chegamos, foi necessário que se houvessem regras. Tudo na vida tem regra. Se você vai viajar daqui para Aracaju e se você não obedece às regras de trânsito, ou você pode sofrer um acidente que pode vir a ser fatal para você, ou você pode ser pego pela polícia e sofrer as consequências disso. Então, todas as vezes que se infringem regras, você tem consequências. Isso está falando de coisas naturais. No mundo espiritual é a mesma coisa. Mesmo que a gente não veja a princípio aquelas coisas acontecendo com a vida da gente, a longo prazo, certamente consequências virão. E consequências muito ruins vêm quando você não discipula os seus filhos. Os maiores discipuladores que podem existir são os pais. O pai e a mãe dentro de casa são as pessoas que têm a maior responsabilidade em discipular os seus filhos e de trazer os seus filhos nos caminhos do Senhor. E a coisa que eles mais observam na vida da gente é o exemplo. Mas pode chegar num determinado momento da vida que eles entendam que aquilo não é para eles. Não justifica. Amém? Porque pode ter acontecido coisas no meio que ocasionaram falhas nesse discipulado. E uma coisa é você não ter algo que a gente vai entregar lá no final, mas eu tenho que falar agora, né? Você não ter uma disciplina com a sua família, de sentar com eles em casa, pelo menos uma vez por semana, que eu diga assim, para ter um estudo de fato, para mostrar a eles o caminho. Porque a gente tem tempo para tudo, sim ou não? Tem tempo para ir para o cinema, para o shopping, para viajar, para não sei o quê, bebê. E às vezes não tem tempo para discipular os nossos filhos em casa. Mas como é que eu vou discipular se eu mesmo não sou discipulado? Como é que eu vou mostrar para eles? Se eu chegasse aqui para, não vou apontar não, para qualquer pessoa e dissesse, me mostra aqui o plano de salvação. Por que é que precisa de um plano de salvação? Quem estaria apto a chegar aqui e dizer, olha, precisa de um plano de salvação, porque aconteceu assim, e chegou num determinado momento em que veio uma pessoa e que precisou fazer isso, e é dessa forma que você consegue ser salvo, porque existe um mundo espiritual de fato e de verdade. Será que tem um folheto aqui na nossa igreja que dá assim, a sequência todinha do plano de salvação. Então a gente tem que começar a deixar de lado, irmãos, uma coisa chamada preguiça, para que a disciplina e o discipulado em nossas casas seja real. Separar um dia da semana. Tem que separar um dia da semana. A Alisson e a Laísa tem que separar um dia da semana. E eu digo assim, um dia específico para você estar ensinando a própria palavra. Agora, o resto da semana você ensina a palavra sem estar sentado. Você pode ensinar a palavra sem estar sentado. Sérgio, por que é que às vezes tem tantas pessoas que se desviam dos caminhos do Senhor? Existem escolhas, irmãos. Há pessoas que fazem escolhas. Tem gente, eu já ouvi de pessoas, não, eu sei que é a verdade, mas eu não quero seguir esse caminho. Eu não quero prosseguir esse caminho. Agora, nós temos hoje, né, eu não tive isso. O que nós estamos tendo aqui hoje na Escola do Espírito Santo é algo maravilhoso. Amém, amém, irmãos? Eu já passei por várias igrejas. Já tive discipulados assim, mas a primeira igreja que nós congregamos foi a igreja presbiteriana. Não havia o ensino da palavra, e que é maravilhoso, o ensino da palavra é maravilhoso, mas algo que incentive você a pegar os seus filhos desde a mais tenra idade e sentar com eles, mas não só sentar, trazer transformação para a sua vida, irmão, porque o seu filho vai observar se tem transformação na sua vida. Seu filho não é broco não, e nem é broca. Não é, eles são espertos, eles estão observando vocês o tempo inteiro. E você que é o sacerdote dentro da sua casa, se é a mulher que é crente, o marido não é, ela é a sacerdotisa. É difícil, né? Às vezes o homem ser crente, a mulher não sei, é mais difícil, mas acontece. Acontece, mas é difícil. Eles observam a maneira, eles observam como vocês agem, eles observam se vocês oram, eles observam se vocês leem Bíblia, eles observam se o que vocês estão falando é a verdade, eles observam tudo. Veja que responsabilidade, você está multiplicando seres, e esses seres eles podem ter um caminho de ir para os céus, ou de ir para o inferno, só que há promessas para aqueles que estão em Cristo,
de que esses seus descendentes não irão para lá. Agora, eles precisam tomar uma decisão, eles têm que ver em você, e têm que ver em mim, e têm que ver em todos nós. Cristo sendo manifestado. Amém? E isso começa na onde? Deuteronômio, capítulo 6. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Deuteronômio, capítulo 6. Aleluia. Todos encontraram? Irmãos, olhe. Grande. Os versículos são a partir do 4. Irmãos, olhe. Prestem bastante atenção nisso. Hoje é o primeiro dia que está sendo lançada uma pedra. Amém? Sobre a responsabilidade que nós temos. É grande. Essa responsabilidade, ela é grande em relação, em primeiro plano, às nossas próprias casas. Ela é grande e é muito grande. Porque a gente vai ler daqui a pouco que os filhos são uma herança do Senhor. A gente vai ler esse versículo para vocês. Existe uma responsabilidade, eu vou colocar assim, só vou colocar assim de forma didática, amém? Existe uma responsabilidade primordial que é dentro da sua casa. Existe uma responsabilidade secundária, que é com as pessoas que estão ao seu redor. Mas é uma responsabilidade. Estou colocando isso só de forma didática, porque de alguma forma também é uma grande responsabilidade. Agora, educar filhos. Uma vez eu escutei de um pastor, não é fácil. E é verdade isso. Não é fácil por quê? No dia que o nosso convidado for pregar aqui, certamente ele vai falar sobre o desenvolvimento cognitivo das crianças. E a criança, ela vai chegar a uma idade onde ela vai ter a capacidade de escolher. E a Bíblia fala sobre isso, né? Quando chega a idade de escolher entre o bem e o mal. Tem esse lugar, né? Mas até lá, você vai ter que saber como lidar com um ser que ainda não nasceu de novo e que está debaixo da sua proteção. E se ela não nascer de novo numa idade boa, e o bom é nascer de novo logo que entende o que é certo e o que é errado, e for discipulado nisso, para lhe dar menos problemas lá na frente. Agora, por que é cansativo às vezes ser pai e ser mãe? Menino, não faça isso. 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 Quantas vezes, quem é pai e mãe aqui, pelo amor de Deus, né? Quantas vezes você não já disse, não, menino, não faça não. Menino, não faça não. E chega a ponto de você perder as estribeiras, que a partir de hoje não vai ser mais o caso. Amém. Vocês vão ter, né? Alguém olhou aqui já desconfiado. Vocês vão ter instrumentos para isso, né? Não vai ser esses 5 dias que vão dar todos esses instrumentos para você. Tem um lugar que pode lhe dar um instrumento maravilhoso, que é o seu quarto também. Mas há pessoas que já têm experiências e que podem passar para vocês de como conduzir certas situações com crianças. E esse curso aqui não é só para discipular pais para as crianças, não. Tem pai aqui que já é pai de adolescente, de jovem, e que também precisa disso tudo. Irmãos, o chegar junto e o estar junto é fantástico. Participar. Ou seja, isso pode garantir que tudo dê certo? Não, mas vai me ajudar muito. Porque você vai mostrar, irmãos, olha, a palavra ela fica. A palavra fica. Se você incultar, você for falar, a palavra fica. Às vezes é que nós não somos tão contundentes nisso. Precisamos ser mais. Isso que a gente vai ler aqui agora mostra de uma coisa assim, rapaz, que parece que não tem outra coisa que tenha valor a não ser a palavra. E de fato é. E de fato é isso. Olha só como ele começa aqui, esse versículo, capítulo 6, a partir do versículo 4. Glória a Deus. Ouve, ó Israel. Irmãos, olha só a unicidade disso aqui. O Senhor nosso Deus é o único Senhor, ponto. Não tem outro Senhor, não existe outro Senhor, não existe mais nada. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí o versículo 5: amarás o Senhor teu Deus
de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Quando a gente chega lá no Novo Testamento, ele diz que você vai adorar ao Senhor em espírito e em verdade, e vai envolver todas essas coisas. Mas quando começa aqui, ele diz, olha, adorarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Versículo 6, o que é que ele diz agora? Estas palavras, que palavras? As que foram ditas no versículo 4 e no versículo 5. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu, responsabilidade dos pais, diga, é minha responsabilidade. Aleluia. Eu gostaria de ter tido isso há muitos anos atrás. Os meus filhos, eles foram criados na igreja. Depois de um tempo eles saíram da igreja, depois voltaram para a igreja. Aí teve uma que saiu e o outro voltou, mas mesmo assim ainda está igual Maria Mole. Já sabe o que é Maria Mole? Assim. Ainda está meio, né? Mas está indo. E eu sei, meus irmãos, eu sei porque sei. Há uma convicção no meu coração. Eu vou dizer a vocês, eu não me preocupo com isso. Eu não sei quando vai acontecer, mas eu sei que vai. Eu sei que vai. Pensa na convicção. Sem sombra de dúvida. Por quê? Porque hoje, ontem nós tivemos uma reunião maravilhosa. Eu estava tentando falar com Cláudia antes da reunião aqui, mas ela estava tão compenetrada. Cláudia, ela nem me ouviu. Sabe por quê? Porque hoje, depois de muitos anos, irmãos, eu não tenho conhecido o Espírito Santo por fora. Eu não estou atrás de uma experiência extrasensorial com Ele. Então, aqui, nesse ministério, você tem aprendido a desenvolver uma intimidade com aquele que pode mudar todas as circunstâncias da vida de qualquer pessoa. Só vai depender mais de você do que de qualquer outra pessoa. Existe o ensino da palavra. Existe as coisas que você tem que fazer coisas. É responsabilidade sua falar para o seu filho, quanto mais cedo, irmãos, quanto mais cedo, melhor. Tem um autor que eu esqueci o nome dele agora, que você pode perder o seu filho até os 13 anos de idade. Pode acontecer isso. Vai depender muito de você. Vai depender muito do que você ensinou, de como você lidou com as situações. E você tendo essas informações e colocando em prática, os resultados são favoráveis. Aleluia. Tu as inculcarás a teus filhos, e destas coisas falarás, assentado, falarás em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás na tua mão por sinal, e te serão por faixa entre os teus olhos, e as escreverão nos umbrais da casa e nas portas. A gente vê que na maioria da casa dos crentes, né, sempre tem um versículo assim. Agora, não só deixe lá, faça com que ele entenda aquilo. Quando você começar a realizar em sua casa um culto com os seus filhos, quando você tiver esse esqueletozinho, né, essa estrada para você seguir, de como fazer isso, de como ir colocando cada coisa no lugar certo, a criança ela vai se interessar por Deus. Agora ela vai se interessar muito por Deus, se você demonstrar Deus. Para mim foi fraco. Se você demonstrar Deus, irmão, você tem que demonstrar Deus, e Deus é amor. Nós temos que demonstrar Deus para os nossos filhos, amém? Mateus, capítulo 28, e a partir daqui a gente já vai começar a falar, né, sobre algumas características que a gente tem que ter, algumas passagens da Bíblia que mostram essa responsabilidade é muito grande. Irmãos, eu acho que eu já contei esse testemunho para vocês aqui. Marta engravidou, eu estava na faculdade ainda, ela também na faculdade. E um corre-corre da faculdade, uma coisa e outra e tal. E a gente sabia que ela estava grávida e tal, e Marta passando mal, e vomitava, e ia para o hospital, e voltava, e emagrecia, e cuspia o dia todo. Tinha umas tigelas de margarina antiga, daquelas de 500 gramas. Quando eu chegava perto dela, eu olhava para aquilo cheio de cuspe, de baba. Era horrível, né? E aí ela teve o neném, o parto foi complicado. Eu lá, abestalhado, 20 e poucos anos, não sabia, não entendia de nada. Se não fosse minha sogra, que chegou lá, entrou dentro do hospital, derrubou tudo, acho que Marta tinha morrido naquele dia. E ela estava pedindo para morrer mesmo, porque a dor insuportável e nada de... Aí, beleza, nasceu a criança, feio, meu irmão.
todo verde. Eu digo, misericórdia, um ET que veio à face da terra. Foi. Vocês viram a foto de Áquila? Graças a Deus que, né, hoje é lindo, meu filho. Oh, glória. E aí, eu estudava, e eu tinha um professor que era amigo meu, e quando eu entrei na sala de aula, ele disse, gente, Francisco, me chamavam de Francisco na faculdade, né? Gente, Francisco é pai. Quando ele disse aquilo, foi como se, para os mais antigos, entendem o que é completar a ligação, né? Que tinha uma ficha que você botava no orelhão, aí você discava o número. Se a pessoa do outro lado atendesse, a ficha caía. Se a pessoa não atendesse, você recolhia a ficha e ia embora. Aí a ficha caiu. Quando ele disse isso, aí eu voltei. Saí da sala e fui para o corredor da universidade. Sabe fazer o quê? Chorar. Digo, meu Deus, eu não tenho emprego. Eu não tenho salário fixo. Eu só tenho onde morar. Como é que eu vou sustentar uma criança? Eu agora sou pai. Irmãos, grande é a responsabilidade. Grande é a responsabilidade. Aqui, vocês que são jovens ainda, que não casaram ainda, irmãos, se você quiser casar, antes de casar, venha conversar comigo. É sério isso, sabe? Os pastores que eu tive, não desmerecendo o que eles fizeram por nós, mas os aconselhamentos não foram mostrando qual era a realidade do que significa casar e constituir família, nem do que vinha depois. Olha, nós temos aqui, glória a Deus, nós temos aqui essa possibilidade, irmãos, de você não cometer os mesmos erros que seu pastor cometeu. Amém. Amém. Né? E aqueles que já cometeram também, que se viram de experiências, que passem para outros, e que, se você for inteligente, se a pessoa é inteligente, ela, olhando as dificuldades que o outro passou, ela não vai querer passar. Dizer, rapaz, olha, eu posso programar minha vida de forma que eu não venha passar por tantas mazelas de dificuldades que outros passaram. Se você for inteligente, você vai fazer isso. É sério. E é muito simples. Amém? Mateus capítulo 28. Para a gente correr aqui já um pouquinho, já são 8h25. Por favor, na próxima terça-feira, né, a gente vai insistir no grupo essa semana. 19h30 estejam antes das 19h30. Para 19h30 a gente começar. Na próxima terça-feira, eu acho que já vai ser sobre o desenvolvimento cognitivo da criança, né? Então, é muito material, vai ter slides aqui, vai ter muita coisa. Aí, se você chegar às 19h30, a gente vai fazer de tudo, né? Nós estaremos aqui antes das 19h30, estaremos com tudo organizado, e às 19h30 a gente vai estar começando. Amém? Eu vejo que tem um número bom de pessoas hoje aqui. Você deu a lista para a Leandra lá na porta? A listinha? Porque só vai receber o material no final quem vier às 5 terças-feiras. Quem não vier às 5 terças-feiras não vai receber. Sérgio, como é que eu vou fazer? Não vai receber. Cara de mal minha, né? Mateus capítulo 28. Tá pressão. Irmãos, pressão minha, você imagina a pressão de Deus. Deus nos ama. A gente... Para fazer o inverso, é verdade. É desafiante, irmãos, olhem. É desafiante. Se desafie, Luciano. Se desafie, Rafael. Se desafie, Nildão. Se desafie, o outro Luciano. Tem 3 Luciano aqui agora. Se desafie, Edivaldo. Quem já tem filhos grandes, já é outra história, amém? Mas você pode também estar passando essas informações para outras pessoas. Se desafie a ter um tempo de excelência com seus filhos em casa. Se desafia a isso. Deixe o cansaço de lado, deixe tanto trabalho de lado, irmãos. Trabalho é bom, é maravilhoso, é bênção, mas se o seu trabalho está roubando seu tempo com Deus, não está sendo bênção na sua vida, não. Meu trabalho já roubou meu tempo com Deus. E eu sofri as consequências disso. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18. A gente está chegando agora num local maravilhoso, amém? Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei o quê? Fazei festas. Não é festa não? Fazei encontros. Fazei seminários. Está incluído, né? Fazei um monte de coisa. Fazei
discípulos. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eu gosto da última parte do versículo, porque eu não estou sozinho para fazer o versículo 18 e o versículo 19. Eu não estou sozinho para fazer isso. Eu não estou, agora eu tenho que entender isso. Ele diz, certamente estou convosco todos os dias. Aleluia. Qual é o lugar do primeiro discipulado, irmão? Os melhores discipuladores que existem são os pais. São os melhores e maiores. Você quer ver como você acaba com tudo que se ensina na igreja? Vou dar já uma dica aqui. Acabou o culto na igreja. Acabou a reunião da igreja. O culto aqui. Aí você entra no carro, você e sua esposa na frente, e os seus filhos atrás. Mas você viu hoje profência. Estou dando profência porque não tem nenhuma profência. Tem alguém chamado profência aqui? Não. Você viu profência. O pastor, oh meu Deus, que coisa horrorosa, né? E a professora da salinha hoje? O que eles ensinaram a vocês? Assim, desse jeito. Aí está fazendo churrasco do pastor. Está fazendo churrasco da professora da escolinha bíblica terçal e dominical à noite. Está fazendo churrasco. Sabe o que seus filhos vão olhar? Vão dizer, olha que maravilha. Olha que coisa boa. Porque vocês são o exemplo. Primeiro discipulado em casa. Para eu discipular alguém, o que é que eu preciso fazer? Irmão e irmã, pai e mãe, você precisa conhecer a palavra. Você precisa conhecer. E você precisa conhecer a palavra. E você precisa conhecer uma outra coisa. O Deus da palavra. Porque tem muita gente que conhece a palavra, sabe que é a verdade, mas não conhece o Deus da palavra, vira somente um religioso. O que é um religioso? É aquele que sai da igreja, sabe que não pode estar falando mal do pastor. Estou tirando, né, puxando a sardinha, não fale mal de mim não, pelo amor de Deus. Estou dando só um exemplo. Mas, na frente dos filhos, assa. Está bem passado já? Até chegar em casa, oi. Senta, pô. Esse menino e essa menina vão querer dar ouvidos a esse pastor ou a professora da salinha. O discipulado começa em casa, o discipulado é em casa. Eles aprendem muita coisa aqui. Olhe, pais e mães, preste bastante atenção nisso que eu estou dizendo. Isso é muito sério, porque pode acabar com o testemunho de qualquer pessoa. Pode acabar. Pode acabar. Por mais que Serginho aqui esteja errado, evite estar fazendo esse tipo de comentário na frente dos seus filhos. Pelo contrário, não faça comentário na frente de... Comente com Deus. E Deus é apto para fazer e tornar, porque Ele é soberano em todas as coisas. Ele é soberano para mudar. Não tem coisa melhor para fazer alterar. Irmão, altera. Se você orar com fé, você altera qualquer situação. Altera. Você pode alterar isso. E isso passa pelo discipulado. Amém? Então, o primeiro lugar para discipular, em casa. Inculca na criança que só tem um Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Fala isso para ele. Aí você fala, esse Deus, ele é amor. Aí o menino olha para você, irmãos, a criança olha para você, vê um gigante. Ele olha para assim, meu Deus, é um gigante. A Mariana, quando ela era criança, que a gente congregava lá, Mariana, filha de Bertília, ela chegava para Bertília, mãe, o pastor é Deus? Ela perguntava isso, na ingenuidade dela. A criança olha para você, ela tem um respeito muito grande, e aquilo que você fala para ela é uma grande verdade. E vocês são aqueles que alimentam eles todos os dias, vocês estão com eles todos os dias, vocês estão que dar carinho a ele todos os dias, tudo na medida, irmãos.
Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus nos recorda lá em Provérbios 22. Vamos lá para Provérbios 22. Nós estamos falando sobre essa responsabilidade que nós temos. Esse era o versículo da escola de Marta. Marta já teve uma escola lá em Aracaju. Depois ela veio embora e o povo acabou com a escola. Aleluia. Provérbios capítulo 22. É tudo conhecido, irmãos. Tem nada de novo. Só tem agora, de novo, é o quê? Eu tenho que fazer isso. Eu preciso fazer isso. Se não fazia, eu preciso fazer. E aquilo que você ensinar no momento que você destacar, no dia que você escolher, o horário que você escolher, para você fazer isso, faça em todos os outros horários da semana. Porque tem muita gente que se acostumou a ser crente só na hora que está no culto. Isso não é a realidade de ser crente. Ele está com você todos os dias, todas as horas, amém? Aleluia. Provérbios 22, 6 diz assim: instrui a criança ou o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Não vai, irmãos, olha, a palavra vai estar lá. A palavra está lá em Pedro. A palavra está lá em Isabela. A palavra está em Áquila. E queima, irmãos. Olhe, uma vez eu falei aqui, é uma realidade. A palavra está inculcada. Uma pessoa que nasce de novo, uma pessoa que passou pelo novo nascimento. Qualquer pessoa que passou pelo novo nascimento. O Espírito Santo agora se tornou o responsável por aquela pessoa. Sabe disso? Ele se tornou responsável por aquela pessoa. Porque tem uma paternidade aí agora envolvida. E a paternidade se chama Deus. E o Espírito Santo ele vai cercar essa pessoa, Olha, a pessoa pega e se desvia dos caminhos do Senhor. Irmãos, não tem como viver bem vivendo longe da constituição do reino a quem você pertence. Não tem. Uma pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor, ela pode ganhar R$1 milhão por mês, ela pode comprar, ela pode fazer não sei o que, ela continua sendo infeliz, porque a constituição dela é outra. Ela não vai encontrar felicidade fora dos caminhos para os quais ela foi chamada. Não vai. Então é por isso que eu não me preocupo. Eu fico assim, entristecido, porque eu sei que quanto mais tempo a pessoa passa afastada, ela vai atrair para si, não é Deus que faz isso, ela vai atrair para si muita tristeza. Ela vai atrair para si muitos problemas, que eu sei que o Senhor resolve tudo. A gente vê essa situação no filho pródigo. Irmãos, aquilo ali é lindo de se ler. É lindo de se ler. Agora, será que é lindo de se viver? Será que é lindo de se viver? Coração de um pai aflito, todos os dias, esperando, até que o filho acabou com tudo e voltou. Mas quando ele voltou, cheirando a porco, a cocô de porco, sem tomar banho, o pai se pendurou no pescoço dele e disse: ei, traga a vestimenta para ele. Estava cercado, irmãos. Não esquece não. Você, né, se tem, eu e Marta temos, né, tem um filho que está fora dos caminhos do Senhor, e outras pessoas podem ter aqui. Nem se preocupe, a palavra está lá. Olha, vai ter uma hora, a pessoa ela não encontra felicidade, gente, não encontra não. Ela se maqueia de todas as coisas, mas ela não encontra felicidade. A pessoa que nasceu de novo, ela só encontra felicidade na fonte. Aquele que não nasceu de novo, ela pode maquiar também a vida dela, mas só encontra felicidade na fonte. Amém? Então ensina, instrui. É responsabilidade de quem? Quem é que está 24 horas praticamente com os filhos até uma determinada idade? Os pais. Os pais têm que ser exemplo. É os pais que têm que mostrar qual é a realidade. Né? Você quer que os seus filhos, eles alcancem uma herança maravilhosa aqui na terra? Você tem responsabilidade sobre isso. Você que não é pai ainda, Luciano, mas estava muito interessado. Luciano acho que era o mais interessado, né? Eu sei que tem outras pessoas também, mas ele demonstrava o maior interesse nisso. Mas saiba, Luciano, que é lindo, é bom demais ser pai.
Agora, a responsabilidade que está agregada a isso é muito grande. Inclusive, eu tenho responsabilidade diante de Deus pela criação dos meus filhos. Cada um de nós aqui. O mundo está aí, o mundo só vai de mal a pior. Ter essas informações vai ajudar você. Ter comunhão com Deus vai lhe favorecer muito mais ainda. Amém. Para que isso se torne uma realidade em suas vidas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Filhos têm que ter disciplina. Efésios capítulo 6. Enquanto vocês abrem, irmãos, eu gosto muito de lembrar, pode ir abrindo a Efésios 6, a partir do versículo 4. Eu gosto de lembrar de uma coisa. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Suzana e Tairone. Suzana e Tairone são os meus amigos, irmãos em Cristo, pessoas que eu considero demais da conta. Né? Agora, eu não posso educar nem Melina e nem Ciro. Eu não posso estar ditando para a vida de Melina e Ciro o que eles devem fazer. Posso? Não posso. Posso dar um conselho, né? Mas eu posso ditar como é que deve ser a vida deles? Não posso. Isso é responsabilidade de Tairone e de Suzana. De dar, como é que Tairone gosta de falar? De dar destino, né? De dar destino à vida deles. Isso é responsabilidade deles. Deus, Ele tem uma grande responsabilidade, mas Ele não tem responsabilidade com quem não é filho. Nesse sentido, porque Ele já criou todas as coisas e Ele mostrou como é que passa a ter filiação. Ele não se intromete. É por isso que as pessoas do mundo podem viver de qualquer forma. Vai ter consequências para isso. Agora, essa constituição aqui é para quem é filho. A responsabilidade é grande. Por isso, quando você faz um compromisso com Jesus, quando você nasce de novo, todo mundo aqui já sabe, é uma criancinha em Cristo e que precisa passar por um processo. E esse discipulado vai ajudar muito a você entender quem é Deus. Irmãos, olha, conhecer quem é Deus, não é conhecer instruções a respeito de Deus, não. Conhecer quem é Deus vai lhe colocar num lugar que você não vai querer sair desse lugar, gente. É sério, conhecê-lo pessoalmente, saber quem Ele é, você desfrutar, aleluia, desfrutar da companhia dEle. Olha só, quando eu era criança, quando meus filhos eram crianças, que eu morava aqui nessa casa, e aí eu chegava em casa, aí eu dizia, papai chegou. Meu irmão Áquila e Isabela, lembra que tinha uma porta aqui? Eles saíam disparados para ver quem me abraçava primeiro. E olha que eu de vez em quando, mas mesmo assim, quando eu chegava em casa, que eu dizia, papai chegou, né? Lembra do dinossauro que tinha? Papai chegou. Aí só que o menino dizia, não é a mamãe, aí não queria nada com ele, né? Mas os meus dois filhos, eles corriam para me abraçar. Só que eu provavelmente não soube aproveitar, e olha aí agora, entrando a parte do testemunho, eu não soube aproveitar nessa época para ter com eles um tempo de qualidade que favorecesse e demonstrasse, porque eu amo meus filhos, mas eu não demonstrei esse amor naquela época como deveria, mostrando para eles que tem alguém que os ama mais do que eu, e demonstrando para eles quem é esse Deus. Deus não está com raiva da humanidade, não, pelo contrário, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, a grande responsabilidade, quem são os olhos né? A menina dos olhos de Deus, quem é? A igreja. É nesse lugar que nós estamos. E seu filho tem que passar a ser parte da igreja, pelo novo nascimento. Agora, de que adianta eu estar dizendo uma coisa dessa todinha e você está levando seu filho para um outro caminho? Não vai funcionar. Vai criar uma mentalidade dupla na criança. E você pode observar, a maioria das crianças, enquanto elas não nascem de novo, irmãos, olha, seus filhos não fazem algumas coisas na sua frente, mas por trás de tu, misericórdia. Isso, e é aí onde entra esse ponto desse discipulado, para mostrar que vocês os amam, mesmo que ele queira, sei lá, na escola, está tocando lá o negócio e a criança está, né? Mas olha meu pai,
O gesso chegou. E não deve ser assim. Uma vez, e eu só estou contando um testemunho rápido aqui, uma vez aquela estava querendo participar de uma atividade que ia ter lá no Mundo Criativo, que ele estudava lá, e ele chegou para a gente, né? Não precisa vocês irem, não. Precisa não, vocês irem. E eu digo, agora que eu vou? Mesmo com as minhas ocupações, né? Eu não lembro se Marta foi, mas eu sei que eu fui. Marta também foi, né? E aí, rapaz, era uma apresentação que botaram ele lá, né? Que não sei, não me falha a memória, é coisa do Dia das Mães. Era no Natal, não era, Marta? E ele lá no meio, Nossa Senhora. Mas ele não queria ver, ele não queria que a gente visse isso, porque ele já sabia qual era o nosso posicionamento, que há um só Deus. Agora, criou nele essa mentalidade. Então, a gente tem como ter alguns critérios para utilizar e fazer com que os nossos filhos não vivam dessa forma, para na sua frente ele ser uma pessoa e por trás de você ser outra. Você vai ter que orar muito, vai ter que ter muita comunhão com Deus, vai ter que estabelecer até que ele passe pelo processo do novo nascimento. Aleluia, eita Jesus. Efésios capítulo 6, vamos lá, vai dar tempo. Irmãos, eu estou mostrando para vocês, hoje é só o início, é só o primeiro alicerce, para mostrar, eu tenho uma responsabilidade com meus filhos. Pode bater no seu peito e dizer, eu tenho responsabilidade com meus filhos. Eu tenho que ser exemplo para eles, eu tenho que ter responsabilidade com eles, meus irmãos. Eu tenho que ter. A palavra nos manda o tempo todo. Constituiu família, procriou, responsabilidade, até se tornar adulto. Né? Graças a Deus, que o novo nascimento faz com que a pessoa amadureça espiritualmente e certas coisas não aconteçam na vida do indivíduo. Homem para amadurecer geralmente é aos 40 anos. E olha lá. E quando amadurece? Quando amadurece? Aos 40. E olha lá. Agora, quando a pessoa passa por um amadurecimento espiritual, isso aí não tem nada a ver com conhecer instruções da palavra, irmãos. O amadurecimento espiritual vai estar mais relacionado em você conhecer o Deus da palavra. É muito mais por isso aí, para entender quem Ele é. E o amor é que constrange você e você começa a viver daquele jeito. Efésios capítulo 6, versículo 4, diz assim, e vós pais, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina. Tem que ter disciplina. Irmãos, uma casa sem disciplina não chega a lugar nenhum. Todo lugar tem regra. Todos os lugares têm uma metodologia de ser. Você quer ver, eu entrei numa casa uma vez que eu não podia nem pisar no chão, de tanta bagunça na casa toda. Eu digo, misericórdia, mora gente aqui, sem disciplina nenhuma. Vocês que ainda não são casados, quer conhecer a futura esposa, estou começando a conhecer. Chegue de surpresa na casa dela. Chegue de surpresa. Você encontrar lá a casa bagunçada, da porta você já vai ver ela gritando com a mãe. Aí você dá a porta e diz, não quero mais você não. Vaso. Aí se não estava gritando, né, mas entrou em casa, aí você diz, me deu vontade de ir no banheiro. Aí você vai lá, quando você abre a tampa do vaso, está todo riscado. Rapaz, nem lavar o banheiro esse povo lava. Estou fora. Tudo isso, se você observar essas coisas, você vai viver bem. Agora ore ao Senhor, amém? Mas criai-os na disciplina. E aqui vem uma palavra boa para completar isso aqui. E instrução do Senhor. Como é que eu vou saber a instrução do Senhor se eu mesmo não estou discipulado? O que é que eu conheço da palavra? A coisa mais simples para nós crentes. Plano de salvação. Eu sentar aqui agora e sortear onde me converta, né? Olha, me mostre o plano de salvação. Vamos lá. Já foi dito várias, repetidas vezes aqui, mas prestou atenção de como é que você vai. É só chegar para a pessoa, você precisa de Jesus. A pessoa, eu já tenho Jesus. A maioria das pessoas vai dizer isso, eu já tenho Jesus. Já tenho Jesus. Aí você olha para a vida da pessoa, você já sabe como é ter Jesus, e o cara já sabe, o cara que diz que tem, já sabe como é ter, mas ele diz da boca para fora. Ele diz só da boca para fora que já tem Jesus, né? Mas você pode, até os seus filhos em casa, você pode ensinar o plano de salvação, amém? Aleluia, glória a Deus.
Salmo 127, versículo 3. Bendito seja o nome do Senhor. Salmo 127, versículo 3. Eu vou ler em duas versões aqui, para vocês entenderem isso aqui, tá? Os linguísticos traduziram de forma diferente. Tem a Nova Versão Internacional e tem a Almeida Atualizada. Vou ler primeiro na Almeida Atualizada, que diz assim: os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão, o seu presente. Então são presentes para nós. Aí na Nova Versão Internacional diz: eis que os filhos são herança da parte do Senhor, são herança dele para a gente. Veja o cuidado que nós temos que ter. Lembra uma vez que eu preguei aqui sobre quando Maria perdeu Jesus? O desespero. Você já imaginou? Imagine, né, Laísa? Perdi o Filho de Deus. Onde esse menino se meteu? 3 dias de caminhada. Imagine a responsabilidade, irmãos. Existe uma grande responsabilidade. Sabe, lá em Tiago fala sobre a responsabilidade de quem ensina e quem prega. Para nós o juízo é maior, para os nossos filhos também, né? Porque certas coisas que acometem a vida daqueles que pregam, elas refletem na vida dos filhos, refletem na vida da igreja, refletem em muitos lugares, amém? Então os filhos, eles são herança do Senhor. Cuide bem dos seus filhos. Cuide bem dos seus filhos. Cuidem com amor. Irmãos, queiram experimentar o amor. Eu estou contando as coisas ruins, viu? Que eu fiz tudo para vocês aprenderem a não fazer. Sabe, aquela menina ligada, não era 220 não sei nem qual era a voltagem. Era coisa assim, que me tirava do sério. Tirava do sério às vezes, né? E por conta disso a gente chegava atarefado a coisa. Uma vida sem oração, sabia quem era Deus, mas uma vida sem oração. E aí qual o resultado? Isso não é educação. A vara tem seu lugar na hora certa. E tem que saber como corrigir da maneira correta. E isso só vai afastar os seus filhos de você. E eles não vão dar de jeito nenhum crédito ao que você fala em um determinado momento. Amém? Provérbios capítulo 1, versículo 8. Nós já estamos quase finalizando isso aqui. Eu te amo, Jesus. Aleluia. E aqui serve para os filhos. Aí, Gabriel, escuta isso, Gabriel. Escuta isso, quem mais tem criança aqui? Felipe, só a única criança que tem aqui, só o Felipe. Não, Jonas está aí também. Filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não deixes a doutrina da tua mãe. Gabriel e Jonatas, que são os dois únicos adolescentes que estão aqui hoje. Observem os seus pais. E quando eles estiverem errados em relação à palavra, corrija-os. Olha lá, viu? Não, meu pai, isso aqui você está fazendo errado. Com cuidado, né? Porque senão pode vir uma correção de cima para baixo. Mas observem a instrução. A instrução do seu pai, é por isso que você já está com a Bíblia na mão. O outro pediu até de aniversário uma Bíblia. Você já está com a Bíblia na mão para quê? Para você ler todos os dias. E no dia que seu pai disser assim: hoje eu não estou querendo não fazer o discipulado. Como assim? Não quer não? Fazer o discipulado hoje? O senhor não quer? Se o senhor não quer, imagine eu. Né? Você imagine. Observem a instrução. A instrução do seu pai tem que estar na palavra. Irmãos, homens, sejam pais amorosos. Sejam pais amorosos. Isso não quer dizer que você vai ser negligente. Amém? Agora, a gente vai aprender algumas coisas aqui que vocês vão aprender também, né?
Os que já estão com filhos maiores, não, mas os que estão com filhos pequenos ainda podem não passar pelas mesmas coisas, para saber a correção certa, na medida certa, o que fazer de maneira certa. E também quem está aqui pode também estar ensinando outras pessoas e mostrando para outras pessoas. Você não vai invadir a casa de ninguém, amém? Mas você pode dar um conselho numa hora, porque tem pessoas que podem lhe pedir um conselho, podem lhe pedir um aconselhamento. O pai e a mãe, eles têm que andar na disciplina do Senhor. Como é que eu vou instruir e mostrar a criança no caminho que ele deve andar, se eu mesmo não estou andando nele? Misericórdia. Glória a Deus. Provérbios capítulo 20, versículo 7. Aleluia. Todos encontraram? O justo anda na sua integridade. Agora veja só, você é considerado justo, amém? Porque Jesus te justificou, não é porque você é bonzinho não, foi Jesus quem justificou você. Se você anda em integridade, a Bíblia diz que o justo anda em integridade. Isso vai servir de exemplo para os filhos. Olha o que é que acontece com os filhos logo em seguida. O justo anda na sua integridade. Bem-aventurados são os seus filhos depois dele, porque viram o exemplo. O justo vive na sua integridade. Seja uma pessoa íntegra. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Que o seu comportamento seja de um homem, de uma mulher dignas de honra, dignas de louvor, até das pessoas. Dizer, ali vai, né? Como Cláudia pregou no domingo à noite. O que é que você quer que as pessoas vejam em você? O que é que está refletido em você? E às vezes até os seus pais são justos e você está indo num caminho errado, aí alguém na rua diz, rapaz, mas seus pais não são assim. Sabe o que acontece isso? Há uma referência, antigamente havia muito disso, hoje é mais incomum, né? Tyrone, filho de Dona Dinalva. Filho de Dona Dinalva. Mulher de fulano de tal. É referência. Você é Quem é Gabriel? Gabriel é qualquer um. Gabriel de Halisson. Como Gabriel de Halisson fez isso? Se Halisson é um homem justo e íntegro. Olha a responsabilidade. Fizeram uma pesquisa com uma família, duas famílias diferentes. Uma de um homem chamado Jonatas Edwards e outro de um cara que era um criminoso. Irmão, a descendência desses caras. A descendência de um, o Jonatas Edwards, que era um crente. Advogados, engenheiros, deputados, senadores. O do outro, que não vivia segundo os costumes de Deus. Marginais, pederastas, pessoas vazias de tudo. Existe uma integridade para ser seguida. Meu irmão, viva uma vida justa, seja um exemplo para os seus filhos. Não é só no dia que vai. O discipulado é para mostrar a eles, olha, a palavra diz assim, assim, assim. Nós podemos viver assim, tem um roteiro para a gente seguir aqui. Agora, todos os dias da minha vida, eu recebi um dinheiro ali, estou com o Gabriel, dou exemplo aqui, aleatório, viu, irmãos? Estou com o Gabriel lá na padaria, né? Aí comprei o pão, aí dei R$10, a conta foi 2. Aí Gabriel está lá vendo, né? Raso e Gabriel lá, tá vendo. Aí a mulher, ele deu R$10, custou 2, tinha que devolver quanto de troco? Aí a mulher pegou e devolveu 20. Estou dando exemplo aleatório. Aí Gabriel viu, aí Halisson viu, você viu, meu filho? Aí ganhamos aqui um dinheirinho, Que exemplo é esse? Que responsabilidade é essa? Que tipo de vida é essa? Está passando qualquer coisa impura na TV e está lá, deixando e assistindo junto, não dando a educação devida, não mostrando o caminho do Senhor. Esse versículo aqui mostra que pelo exemplo, o seu filho, ele vai ter o quê? Os seus filhos serão bem-aventurados depois de você, porque observaram o seu comportamento. Amém? Glória a Deus. Provérbios 22, versículo 6. Eu acho que eu já li esse, já. Colossenses capítulo 3. A igreja, como Laísa disse, tem uma grande responsabilidade com as crianças que chegam aqui. Tem criança, acho que já chegou até criança aqui sem pai e sem mãe, que vieram sozinhas para cá. Né? Já chegaram, algumas vezes aconteceram chegarem crianças aqui.
Uhum. Andou. Desse jeito. Olhe, o estímulo para esse discipulado vai fazer com que você, pai e mãe, que não tem costume de estudar a Bíblia, estude. Vai fazer. Porque de repente seu filho pode começar a ler mais do que você. Ele pode estar começando a aprender coisas na igreja de crianças. Não é mais salinha? Ele está aprendendo lá com as pastoras que tem lá, com as irmãs que estão envolvidas no ministério infantil. E ele pode chegar para você em casa e dizer coisas que você nunca leu. Presta atenção. Pode começar. Aí também ele pode chegar em casa dizendo coisas aleatórias, que podem ter sido ensinadas de uma forma errada na igreja, e você engolir, porque você nunca leu. Então, pai, esse discipulado é para vocês. Para que você se alimente da palavra, tenha instruções da palavra e tenha comunhão com Deus. Crie na sua casa um ambiente de amor. Colossenses capítulo 3, versículo 21 diz assim: Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo, para que eles não fiquem desanimados. Amém? Esse versículo nos lembra que faz parte do papel do pai criar um ambiente de amor e encorajamento para os seus filhos. Como eu disse para vocês, há correção. Amor não quer dizer que não há correção. Existe a correção, mas quando você aprende a corrigir como o Senhor manda, tem na Bíblia fala sobre a varinha. Pai, na hora certa e da maneira certa, não da maneira que eu fazia. Eu já dei muita surra em meu filho. Rapaz, ele uma vez quase cega a irmã. Aí você fica doido, desespera na hora, porque não estava na comunhão certa. E ele também não estava sendo instruído da maneira correta. Então, temos quantas pessoas aqui hoje? Cadê, Leandra? Não sei quantas pessoas tem. Mas tem mais de 30, né? Eu acho que tem umas 30 pessoas, mais ou menos isso. É uma oportunidade, meu irmão, maravilhosa que nós estamos tendo. Primeiro, de rever coisas e outros de aprender coisas. De colocar coisas em prática e fazer com que, né, se já estava desse jeito, melhore. E se não estava desse jeito, comece a impactar a vida dos seus filhos. Para que haja um resultado maravilhoso lá na frente, irmãos. Nós temos uma responsabilidade muito grande. O mundo quer engolir as crianças. As escolas estão aí matando todo mundo, com ideologias terríveis. O tempo todo, temos professoras aqui que sabem que tem coisas que elas que são cristãs, elas não ensinam, elas passam por cima. Né? Às vezes só se a criança leu em casa, né? E que eu acho muito difícil, ter gente que lê, é muito complicado, mas tem algum que vai ler e pode ser induzido por aquilo ali. Então há uma responsabilidade muito grande das famílias, que nós começamos com família, e da igreja. Você tem que fazer todos os dias, pai, mãe. Meu irmão, todo dia eu leio Bíblia. Todo dia eu leio Bíblia. Sério, mas é porque você é pastor? Não, antes de ser pastor eu lia a Bíblia todo dia. Todo dia você leio, nem que seja um versículo. Livro de Efésios, estou completando a 35ª vez de leitura. Só vou parar quando chegar na 50ª. Já estou quase decorando algumas coisas. Livro de Gálatas, 50 vezes já li. Hebreus, 50 vezes já li. E ainda não foi suficiente. Porque sempre que você vai lendo, você fica, nossa. Por quê? Porque a gente está aprendendo a ter uma experiência não mais exterior com o Espírito Santo, mas uma experiência interior. É maravilhoso, irmãos. Você chega nesse lugar, é um lugar de descanso tão grande. Um fala uma coisa, outro fala outra e você, tá certo. Glória a Deus. Para a gente finalizar, irmãos, que nós já passamos 2 minutos do tempo de vocês, eu não queria tomar o tempo de vocês, mas como vocês tomaram o meu, eu vou tomar o tempo de vocês. Para a gente encerrar, amém? Vocês entenderam essa responsabilidade, irmãos, que está sobre as costas de vocês? Não é uma responsabilidade ruim, não.
Às vezes é cansativo, porque você precisa repetir e repetir. O próprio Deus, na palavra dele, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: eu não vos canso de vos lembrar as mesmas coisas. Porque a gente às vezes esquece. E agora a gente está num tempo de um esquecimento terrível, né? Tá assim, o povo está esquecido de tudo. Mas se aprimore na palavra. Né? Tanta informação, irmãos. Nós vivemos debaixo de tantas demandas hoje. Pais e mães, eu sei, irmãos, olha, eu sei das demandas que vocês passam para sustentar a casa de vocês. Não é fácil, não. Mas você tem um ajudador. Lembra que o primeiro que a gente leu lá, né? Quando começou a falar do discipulado, primeiro eu falei de família, mas para falar do discipulado, que ele diz: olha, faça discípulos. Quais são os primeiros discípulos? Seus filhos. Ele disse uma coisa que é importantíssima ali. Ele diz: eu estou com vocês todos os dias. E se você der lugar ao reino de Deus, as coisas de que você necessita serão acrescentadas. Não pense que é seu trabalho, não é o seu dinheiro que vai te colocar em algum lugar, não, irmão. Você tem uma responsabilidade muito maior, que são vidas, porque quando a pessoa morre, o dinheiro fica, tudo fica, acaba. Olha, é tão assim que a terra, está lá em 1 Pedro, toda a terra ela será destruída, não vai ficar nada aqui não. Você viu aqueles prédios, eu gosto de ver nas imagens, nunca fui lá não, mas eu gosto de ver, aqueles prédios lá de Dubai. Vocês já viram pelas imagens? Tem um edifício lá que é lindo. Diz que as torneiras lá são de ouro. Eu digo: olha, rapaz, que coisa linda. Vai ser tudo destruído. Aqui em Itabaianinha tem uma casa assim bonita. Linda, maravilhosa. Vai ser destruída. Tudo que você está vendo. Qual foi a praia mais bonita que você já foi? Tacaré. Morro de São Paulo, vai ser destruído. E se você gosta de praia, aproveite praia agora, porque quando Jesus voltar, que for tudo destruído, não vai ter mais praia, amém? A Bíblia diz que não tem mar mais, acabou, não tem. Então eu quero encerrar com esse versículo aqui, e eu quero que, assim, eu espero, né? Eu estou aqui com um roteiro de como você fazer um devocional em casa, que você pode seguir esse roteiro ou não, mas não vai ser entregue a você hoje, só vai ser entregue no último dia. Para que você venha. Já fizeram a chamada? Então, irmãos, entendam essa responsabilidade. Você tem uma responsabilidade com Deus. E não é peso para você. Se você começa a ter intimidade, olha, quando você começa a ter intimidade com Deus, igreja não é peso para você. Eu vou repetir isso para ver se os améns aumentam. Quando você começa a ter intimidade com Deus, porque você nasceu de novo, mas muita gente não tem intimidade com Deus. Isso é uma realidade. Quando você começa a ter intimidade com Deus, tudo fica leve para você, porque Ele está com você, acompanhando você. Às vezes eu estou cansado. Marta, hoje eu estava com sintomas assim, eu digo: meu Deus do céu, tive uma gripe um dia desse, outra, eu tenho que orar mais, tá? Assim, esse negócio está certo não. E eu estava assim meio, né, eu digo: não, mas o Senhor vai renovar as minhas forças. E eu estou com as forças renovadas aqui, irmãos. Amém? Então eu sei que há uma responsabilidade, eu sei que a demanda sobre a vida de vocês é muito grande, a demanda sobre a minha vida também é. Mas se você começar a ajustar as coisas com o Espírito Santo de Deus, Ele vai lhe dar mais tempo, Ele vai lhe dar força. A Bíblia diz que Ele renova as forças, Ele multiplica, e isso aqui é maravilhoso, não é só renovar, né? Diz que Ele multiplica as forças àquele que não tem força. Aí eu digo: como é que você multiplica zero e dá força? Só Deus faz isso. Não é assim que Ele diz? Como é que você vai multiplicar alguma coisa por zero? Dá o quê? Zero? Mas Ele multiplica as forças a quem está cansado. É assim que Ele faz, desse jeito. Né? Então, se você se organizar, o dia que você passa, sei lá, 2 horas assistindo um filme, e não é proibido ninguém assistir filme nenhum, irmãos. Amém? Não é proibido, de jeito nenhum. Agora você tem que saber dosar as coisas. Que tipo de filme você vai assistir com seus filhos? Se meu filho pode assistir comigo, eu posso assistir. Amém. Né? Agora você também pode tirar um tempo da sua semana, um dia, eu digo assim, um dia específico mesmo, um dia e horário, com aquilo determinado para dizer: hoje é o nosso dia aqui. A gente vai sentar, vamos orar juntos, vamos adorar juntos. E não é uma coisa engessada não, irmãos. Vocês têm que conversar com seus filhos, porque os seus filhos têm demandas que vocês às vezes nem sabem. E quando você começa a dialogar com eles, essas demandas aparecem. Tem alguns que estão entrando na adolescência, e os picos de hormônio começa a mocinha começa a fazer assim quando vê um rapaz. Ou o rapaz também começa a olhar para uma moça assim. Essas são demandas verdadeiras e que precisam ser conversadas em casa, para mostrar quais são as realidades disso. Então, a necessidade, o intuito é pegar a família assim e fazer esse discipulado mesmo em casa, de pai com filhos, e com uma palavra,
envolvendo tudo isso, que é uma palavra chamada amor, amém? E eu quero encerrar com isso aqui, Provérbios 13, versículo 22. Eu quero só a primeira parte, eu não quero a segunda parte não desse versículo, só a primeira parte, amém? Que diz assim, o bom homem, olha isso aqui, isso para mim, assim, me tocou bastante hoje. O bom homem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. Se alguns não sabem ainda, eu e Marta seremos avós. No mês de fevereiro ou março do ano que vem, vai estar nascendo nosso primeiro neto. Aí a Bíblia fala sobre o bom homem deixa uma herança aos filhos dos seus filhos. E eu entendo isso aqui, porque ele fala depois em riquezas. Eu entendo que, infelizmente, alguns de nós não tivemos pais nem mães que fizeram essas coisas por nós, né? Existem riquezas envolvidas. Mas eu entendo isso aqui, irmãos, como uma herança que ultrapassa os limites de qualquer riqueza. Eu entendo isso aqui como um legado que você pode deixar para os seus filhos, como uma pessoa justa, que viveu justamente, que amou o seu semelhante, que deu motivos de alegria para o seu semelhante, para o seu próximo, para a sua própria família, para a sua própria casa. Uma herança onde os seus filhos possam olhar para você e dizer assim: meu pai é um exemplo para mim, a minha mãe é um exemplo para mim. Eu creio numa herança dessa natureza. E essa responsabilidade está totalmente envolvida sobre as nossas vidas. Eu posso deixar, né, eu vou deixar a herança para os meus filhos. Vou deixar uma herança material para os meus filhos. Mas uma herança que eu estou produzindo essa herança. Eu estou todos os dias orando para que todo esse quadro, que é desfavorável aos nossos olhos humanos, se reverta. E eu quero deixar uma herança agora, não só para o meu filho, mas para o filho do meu filho. E seja uma herança onde ele possa olhar para trás e dizer: meu pai era um homem de Deus. Quando eu partir daqui, né, se eu partir daqui, se nós não formos a última geração, e ele olhar para trás: rapaz, meu pai viveu de forma digna, meu pai não andou enrolando ninguém, meu pai não andou fazendo coisas que não deveria, meu pai não maltratou a minha mãe, meu pai não fez nada de errado com a minha mãe, minha mãe também não fez nada de errado com meu pai. Uma herança dessa natureza é o maior legado e é a maior herança que nós, como pais, podemos deixar para os nossos filhos. Riquezas são boas, mas essa herança, irmãos, que o Senhor tocou no meu coração, é a melhor herança que nós podemos deixar. Amém? Glória a Deus e aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Por hoje é só. Irmã Laísa, você está com a palavra. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fale agora.
sentido da palavra passa pelo exemplo. Você pode falar o que for para o seu filho, pode falar o que for. Se o seu exemplo não retratar a realidade do que você está vivendo, ele vai só balançar a cabeça. Pode ser que até lá na frente, né, por conta das recepções do Espírito Santo, ele tem essa capacidade maravilhosa de reconduzir e trazer para o lugar devido. Tem, o Espírito Santo tem essa capacidade. Mas vai evitar, nesse intervalo, vai evitar todo o sofrimento. Amém? Analisa. Mais alguém quer falar alguma coisa? Glória. Graça e paz. Eu quero ler rapidinho aqui algo que eu compartilhei com Laísa. E eu achei muito forte e tem muito a ver com o discipulado. Por isso que eu enviei para ela. Que foi uma postagem de uma moça, Sheila Souza, a respeito do que estava acontecendo com aquele youtuber, né? Acho que é um youtuber, um rapaz que foi preso, que estava, né? Situações aí. E teve também um tal de um rapaz chamado Felca, né? Isso também que foi que denunciou toda a situação e tal. Mas, enfim, no final da postagem dela, ela colocou assim: assim o mundo tem discipulado os filhos. O mundo tem discipulado os filhos. Não só através da pornografia explícita, mas através da música, trends, piadas e humor que zombam da santidade e normalizam o pecado. Pai, mãe, o veneno mais letal é o que se bebe sorrindo. Achei muito forte. E aí, em outra parte, ela colocou: o que fazer então? Pare de terceirizar o discipulado do seu filho para a igreja ou outras pessoas. Conheça as redes, aplicativos e conteúdos que ele consome. Ganhe autoridade no coração dele antes de tentar corrigir. Se você não entrar nessa guerra pelo coração do seu filho, o inferno vai ganhar sem esforço. Eu sei o que é perder uma filha para influências erradas. Assim ela postou. Minha filha viveu uma crise profunda de fé e identidade, se afastou de Deus, da igreja e de mim. Enquanto isso, eu estava distraída, acreditando que só orar já era o suficiente. Amém, né? Também. É que às vezes, foi o que eu falei aqui em outro momento, às vezes a gente espiritualiza tudo. Nós temos essa mania de espiritualizar tudo. Não sei se vocês já perceberam isso. Por isso que quando nós pensamos, né, nesse discipulado, nós pensamos em trazer temas também que não está só ligado ao mundo espiritual. O desenvolvimento da criança. Por que que aquele menino faz aquela birra? Por que que ele vai no supermercado e ele se joga no chão? Porque ele é mal criado? Por que que ele faz aquilo? Então, na próxima semana, nosso tema vai ser o desenvolvimento cognitivo das crianças, para a gente entender um pouquinho por que que algumas coisas acontecem em algumas idades, né? Hoje nós vimos aqui uma responsabilidade, né? Quando estava lá organizando o planejamento, eu pedi ao pastor que trouxesse essa primeira palavra, né, trazendo um apanhado geral da responsabilidade que nós já sabemos. É como ele disse, não foi novidade. Nós já sabemos tudo isso. Agora precisamos colocar em prática. Não sei o que Eli foi. Eli pode ter sido um bom sacerdote, mas, infelizmente, os filhos dele errou e ele negligenciou aquele erro. Talvez ele fechou os olhos, como Tairone disse, né? Fiz o que eu tinha de fazer na idade que eu tinha para fazer. E foi negligenciando algumas coisas. Então, nós precisamos assumir, não saber. Eu tenho a responsabilidade de orientar Gabriel. Tá? Eu tenho a responsabilidade de orientar Gabriel, mas eu não oriento. Então, não adianta. O que adianta eu saber o que eu tenho que fazer e não fazer? O que adianta eu dar uma Bíblia de presente, como ele me pediu no aniversário dele, dias antes do aniversário, mas a Bíblia está lá empoeirada no quarto? Porque eu não abro a minha, ele não vai ver isso. Eu não oro, ele vai ver que eu não oro. Por que eu vou pedir, que eu vou falar que ele tem que orar se eu não oro?
Por que eu vou mandar ele ler a Bíblia se eu não leio? Né? O exemplo é como o pastor disse. Tem aquele dia em que você vai sentar ali junto com a sua família, mas que os outros dias que você não está sentado ali, naquele momento direcionado para aquele culto no lar, aquele culto com a família, ele olhe para você e continue vendo um discípulo, continue vendo um exemplo. Então, nós precisamos continuar, nós precisamos ser exemplo para os nossos filhos. No trabalho, né? É às vezes uma mentira que é uma mentirinha. É mentira. Não é uma mentirinha, é mentira. Hoje uma pessoa falou para mim, se perguntar, diga assim, assim. Eu disse, não vou dizer não. Não vou, não adianta você me pedir para falar isso. Eu vou falar como tem que ser, como vai ser a situação. Não me peça isso. Até porque nós temos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. E no mesmo momento ele disse, você não vai fazer isso. E meu filho está do lado, ele sabe que não é aquilo, mas eu vou falar aquilo porque eu tenho que defender, esconder algo, proteger alguém. Hoje eu estava vendo uma situação que está acontecendo aí, um homossexual convidou Cassiane para cantar. Cassiane todo mundo conhece, né? Para cantar no aniversário dele, porque ele disse que sentiu do Senhor, que no dia do aniversário dele ele ia fazer um culto de ação de graças. E teve lá uma série de confusões, eu sei que ela acabou se negando a participar. E aí eu estava conversando com minha irmã isso, eu disse, eu prefiro contrariar todo mundo, mas eu não contrario o meu Deus. O que ela fez foi isso. Talvez ali no momento ela pensou, quando ela pensou, peraí, o que é que eu vou fazer? Isso não. Então é isso. Nossos filhos têm que olhar para a gente e falar verdadeiramente. Minha mãe é uma mulher de Deus. Verdadeiramente, meu pai é um homem de Deus. Amém? Eu creio que hoje foi o início, né? O pontapé inicial. Né? Eu creio que vocês entenderam, vocês compreenderam, né, o que foi falado aqui, dessa responsabilidade que nós temos. Né? Quem esperava que viria algo mirabolante, não é. É o que está aqui na palavra mesmo. Nós precisamos criar os nossos filhos à luz da palavra. Certo? E é o que a tia Cláudia leu aqui, né? Às vezes nós estamos perdendo os filhos, né? Muitos pais têm perdido os seus filhos porque acha que apenas a oração, que é o importante, é claro, ninguém está falando aqui que não é importante, só orou ali, pronto, já entreguei meu filho. Mas tem coisas que ele precisa, às vezes, né, Tairone, sentar com a gente, como você falou. Tem coisas que são segredos dele, gente. Eu trabalho com crianças, com adolescentes. E eles têm coisas ali que são segredos dele, tem coisas que eles guardam para eles. Mas quando ele encontra, Maria Luísa vai encontrar em Clécia confiança. Uma confiança para ela poder falar o que ela sente, o que ela acha, o que ela pensa, o que passou, o que aconteceu. Acaba tudo isso. Nós precisamos ser influência na vida dos nossos filhos. Eu quero ser influência na vida de Gabriel. E uma influência boa. Né? Alguém que ele possa olhar e falar, eu quero seguir esse exemplo. Amém? Pode. Ouvir aquela música de acordo com o que as escrituras ensinam. Se eu vejo um filme
Eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu sempre gostei muito de filme de ação, né? Que tem tiro, que tem guerra, que não sei o quê. Mas chegou um tempo na minha vida que eu olhava para o cara, isso aqui não é nada demais. Isso aqui não chega a dói, sabe, a minha alma já não é como se não aceitasse aquilo. E aí a gente vai trazendo para todas essas outras áreas que envolvem a questão das crianças, né? E assim, nós não podemos ter temor de expressar aquilo que nós temos, nós não podemos. Porque o mundo ele não tem ensinar, doutrinar, né? As pessoas que trabalham, inclusive, talvez indiretamente ou diretamente, para inculcar a mentalidade do mundo nas crianças, elas não têm. Mas a gente, às vezes, teme dentro da nossa própria casa. Nós não podemos, nós precisamos tomar as rédeas, né? Precisamos tomar as rédeas dessa responsabilidade que é nossa, cair de cara na Bíblia, na oração e se posicionar. Porque é uma das coisas que nós precisamos hoje. Hoje eu acho que em todos os ramos aí da vida tem essa palavra aí impregnada ali. Posicionamento. A pessoa se posiciona como uma marca, se posiciona como um político, e nós precisamos nos posicionar como cristãos e pais. Para que a gente possa ter autoridade no assunto. É isso aí que falta em nós, esse posicionamento. Porque às vezes você deixa todo mundo influenciar. Por exemplo, o que você falou de Feuca, né? Acho que é Feuca o nome dele, alguma coisa assim. Ninguém nunca viu aquilo ali. Precisou aquele homem aparecer, né? Ainda bem, porque precisou aquele homem aparecer. Eu não conhecia esse youtuber, esse influencer, essa pessoa aí que está presa, né? Eu não conhecia. Mas minha irmã já tinha me relatado algumas vezes o que era que acontecia nessa casa. Eu disse, ninguém tomou uma providência. Eu tinha falado há muito tempo, ó. E ninguém tomou uma providência. Esses meninos, um monte de jovem assim, é. Lá, menina, é assim, um monte de jovem, é de menor e tal. Alguém se levantou para dizer assim, peraí, ainda eu vou. Agora, nós, enquanto igreja, né? Quantas vezes nós ficamos omissos? Ou então nos escondemos para, não, vou ficar aqui, vou ficar calado, vou ficar na minha. Enquanto isso, nossos filhos estão sendo influenciados na escola, lá naquelas aulinhas de história, de sociologia, de filosofia. Eu agora vou dar aula de sociologia. Eu disse, rapaz, que negócio. Eu lembro lá, que coisa, da aula de sociologia. Né? Então, é isso aí, são nessas aulinhas assim, é uma coisa e outra. Eu fui dar uma aula de história no 5º ano. Eu pulei a parte. Ninguém esteja vendo na escola. Eu pulei uma parte. É uma certa parte que está falando sobre a religião de matriz africana, né? Sobre o candomblé, só que não traz de uma forma de falar que um dia chegou aqui. Traz lá fotos, cenas. Os meninos, quando passaram a página, falaram, misericórdia, tia. Eu disse, não, isso aí a gente não vai ver, não, a gente vai ver outra parte. Porque tem muitas coisas, não é que... quer dizer que não vai falar. Fala-se, sim, né, que tem essa influência, que nós, no Brasil, recebemos essa influência. Mas tem que ver que forma é. Quando eu peguei o livro, eu disse, não é essa forma aqui que eu tenho que explicar o que foi que o Brasil recebeu de influência. Né? Já está lá, crianças, e interessante que nessa foto que estava explícita lá no livro, tinha crianças em um ritual, né, de, como a gente chama de macumba, né, a gente fala assim no popular, crianças lá inseridas no ritual, nas imagens que tinha no livro. Isso aí é uma forma de influenciar. Uma outra coisa também que eu observei nesse livro de história é que trazia algumas imagens de índios. E lá naquela imagem, se você olhasse profundamente, as genitálias do índio estavam lá na foto, no livro para criança de 5º ano. Os órgãos sexuais estavam expostos lá no livro. E aí que o Sovião falava, eles percebem. E um tocava o outro e falava. Eu disse, eu já vi também. Certo? Mas o foco da gente é estudar e entender esse assunto. Vamos passar lá para a próxima página? Então, são coisas que é interessante, que vem vindo assim, parecendo que está... Não, é um índio, está mostrando um índio, que foram os primeiros habitantes do Brasil. Quando eu vi, eu disse, minha nossa, eu não estou vendo uma coisa dessa, não. Não estou vendo isso, não, aqui. Explícito, para a criança ver. Certo? Então, são coisinhas assim, pequenininhas, que vai ficando ali, que vai sendo exposta, que vai sendo mostrada como algo muito natural, e vai se tornando natural na mente da criança. Um livro de arte tinha uma coisa que eu disse, isso aqui é uma besteira, ó. Uma obra de arte. A obra de arte foi uma pessoa que pegou algumas latas de leite condensado, jogou no corpo e jogou granulado.
e foi exposta ali em um museu. A pessoa ficou ali 1 hora, 2 horas exposta. São coisas que você diz assim, quanta, desculpe até a palavra, viu, meus irmãos? Quanta idiotice, certo? Para colocar em um livro com tanta coisa mais interessante que a gente poderia ver, mas para mostrar bobagens para a criança que vai entrando na cabeça deles. E aí eu sempre vou buscando uma forma de explicar essas coisas a ele, né? Aí tem que falar assim, não, tio, eu já vi que é uma besteira esse negócio mesmo, viu? A gente vai tentando, enquanto cristão, tentando se posicionar em sala de aula, né? Para tentar mostrar a verdade para eles. Então, são coisas assim que parecem uma bobagem que está ali no livro, mas quando você vai vendo, vai influenciando de alguma maneira a tornar aquela criança uma pessoa assim, desculpa até a palavra, patética. Entendeu? A tornar uma criança, a adultização, eu não consigo falar essa palavra ainda. Adultilizar aquela criança. Então, são muitas coisas, sabe? E nós, enquanto igreja, precisamos fazer o que Tairone disse, o que foi pregado aqui nessa noite. Nos posicionar. Posicionar enquanto pais em casa. Né? Uma coisa que eu achei interessante, Tairone, que você falou uma vez em uma conversa nossa. Não lembro, em algum lugar a gente estava conversando. Do WhatsApp dos meninos, em um grupo que Melina estava, em um grupo de coleguinhas. Que Tairone vai lá e dá uma fiscalizada no grupo. Né? E quando viu, encontrou em algumas conversas, assim, que não eram conversas para aquelas crianças. E eu achei muito interessante isso. Porque às vezes a gente entrega o celular, está aqui um celular, que lindo, dá um celular de presente no aniversário, um celular de última geração, mas você não sabe o que é que ele acessa. Você não sabe o que é que ele está vendo, você não sabe quem é que ele segue, você não sabe qual é o YouTube que está influenciando o seu filho. Porque você entrega e aí você sai para trabalhar, e você sai, é uma vida corrida, e é isso, é aquilo, e passa, e passa. Daqui a pouco o seu filho começa a mudar o comportamento e você não entende ainda. Por que está se comportando dessa forma? Quando você vai perceber, talvez já é tarde demais. Ontem, domingo, a gente assistiu uma reportagem falando de um jovem nos Estados Unidos. A família está processando aquela empresa do ChatGPT, porque a criança, o jovem, começou a pesquisar algumas coisas ali sobre... Ele estava passando por um processo de depressão, alguma coisa assim. E começou a pesquisar algumas coisas assim. E a inteligência artificial, quem está ali por trás, começou a ensinar ele como se suicidar. Métodos de como se suicidar. Como escrever uma carta de despedida. E o que aconteceu com o jovem? Ele escreveu a carta de despedida e ele se suicidou. Mas assim, eu dei o melhor celular, meu filho, o melhor iPhone eu dei a ele. Olha. E o que é que ele está fazendo daquele celular? O que é que ele está fazendo quando eu não estou vendo? Porque ele está aqui, olha. Ele está aqui, escondidinho. Se eu chegar perto, ele pagou tudo. Não é assim que acontece? Então, nós devemos assumir uma posição enquanto pais, enquanto igreja, né, e tomar nossa responsabilidade na criação dos nossos filhos. Amém? Desculpe ter passado do horário. Mas é isso, gente. O intuito desse discipulado é ter essa troca mesmo, é ter essa conversa, é ter esse diálogo. Não é só alguém estar aqui à frente falando e pronto. A gente precisa ouvir vocês também, certo? Próxima semana, 19h30. Próxima semana será um pouco mais... um tema mais detalhado, né? Com certeza vai ter apresentação de slide. Então, a gente precisa cumprir o horário. Se você não chegar às 19h30, você vai perder o início. Nós vamos precisar cumprir para que não se estenda demais e fique cansativo para ninguém, certo? Muito bom ter vocês aqui, que maravilha, né? Ficamos muito felizes, né? A igreja chegar junto, vamos lá, vamos pegar junto e vamos se somar. Amém? Vamos ficar de pé. Oi? Não, né? Amém. Amém. Amanhã, oração, às 4:45 da manhã, né, online. À noite, também, 19h30, teremos oração aqui na igreja. No domingo, às 18 horas, o nosso culto, né, nossa celebração. E na terça-feira estaremos aqui mais uma vez, né, nosso segundo encontro com o tema Desenvolvimento Cognitivo da Criança e o papel da igreja e da família nesse processo. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tudo que aconteceu aqui nessa noite. Te agradecemos por cada palavra que foi ministrada, cada palavra que foi liberada. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, Pai, e nos levado para um lugar, meu Deus, onde nós iremos crescer, Pai. Nós decidimos, Senhor, eu decido nessa noite.
eu decido, Pai, largar toda a preguiça espiritual, toda a preguiça de ler, acabar aquele costume que se fala que brasileiro é preguiçoso para ler, que brasileiro não gosta de ler. Nós não somos brasileiros, nós pertencemos a uma pátria celestial. E nós amamos ler, nós amamos aprender, nós amamos estudar a palavra, Senhor. Então, eu firmo um compromisso hoje, meu Deus, de aprender mais para poder ensinar. Aprender mais do Senhor, ler mais a Tua palavra, Senhor, para poder ensinar, meu Deus, as nossas crianças. Porque a responsabilidade que eu tenho não é só com o meu filho, o Senhor me entregou também outras crianças, Senhor, para que eu assuma essa responsabilidade de ensinar, de instruir, Pai. Então, Senhor, capacita, meu Deus, nos capacita, Senhor, para que a gente possa instruir, orientar e guiar as nossas crianças, Senhor. E resgatar, Senhor. Resgatar essas crianças que estão lá fora, que estão perdidas, que estão sendo conduzidas para outro caminho. Nós, enquanto igreja, nós nos posicionamos nessa noite e pedimos ao Senhor, ajuda-nos, ó Deus, para que a gente possa alcançar crianças, Pai, que estão se perdendo, meu Deus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, meu Deus. Conduz-nos para casa, meu Deus. Nos guarda, nos protege, guarda o nosso caminho, nos dá livramento, Senhor. Cuida de cada um de nós, meu Deus. E amanhã, meu Deus, assim como foi o dia de hoje, amanhã também é o dia que o Senhor preparou para a nossa alegria, Senhor. É que amanhã nós possamos estar revigorados, com as forças revigoradas, meu Deus, para começar mais um dia na Tua presença, com o Senhor nos guardando e nos conduzindo. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Olhe, eu fiz a chamadinha aqui, viu? Eu fiz uma listinha aqui com o nome de todos. Amém. Lembrem, na próxima semana tragam os seus bloquinhos para continuar fazendo as anotações.